o que que tem em junho no Brasil? Se você respondeu festa junina, sim, você está certo, mas o que que também tem? Frio, muito frio. Comenta aqui embaixo já se você é do time frio ou você é do time calor. Eu tento gostar de frio, mas o calor me vence, eu não consigo gostar, eu fico triste, entendeu? Eu fico deprimida e eu não ia funcionar no local do vídeo de hoje, que é simplesmente a cidade habitada mais fria do mundo. Então assim, sendo do time frio, sendo do time calor, curte já esse vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A pesquisa dele deu um trabalhinho, então assim, por favor, valorizem. E antes da gente começar, vocês estão vendo esse moletom lindão que eu estou aqui e que eu estou utilizando para passar esse frio que eu odeio? É da minha coleção da loja! Caso vocês não saibam, eu e a loja estamos fazendo uma parceria e eu lancei 3 estampas. Tem tanto de moletom, quanto de camiseta, quanto de regata. Então assim, se você é o tipo de pessoa que odeia o frio, você fala, eu não gosto do frio, eu não quero moletom. Tem camiseta, tem regata, tem tudo, vocês vão amar. O modelo que eu tô usando hoje, por exemplo, é o Serotonina. Deixa eu tentar mostrar atrás pra vocês. Olha só que lindo, ele é lindo, ele tem um escrito maravilhoso atrás, além dessa serotonina maravilhosa que tem aqui também. Então assim, confiram a coleção, porque tem outras estampas que estão lindas demais e o link tá na descrição desse vídeo. Então agora sim, pega o seu moletomzinho lindo pra gente embarcar nesse lugar que é extremamente frio, que não é o Brasil, e sim a Sibéria. Bem, quando vocês pensam num lugar frio, vocês provavelmente pensam no Polo Norte ou no Alasca, mas não é nenhum lugar desses. O lugar mais frio do mundo, na verdade, é a Antártida. Porém, ela não é habitada. Então, hoje a gente vai falar do lugar mais frio do mundo, mas que é habitado por pessoas. Ou seja, que tem pessoas que moram lá. Porque, assim, lugar frio? Ok, é um lugar frio, tem neve, tem gelo, acabou. Agora, você simplesmente entender como as pessoas vivem o dia a dia da vida delas naquele lugar que é tão frio, cara, isso eu acho muito mais interessante. Bom, eu já dei um spoilerzinho na intro do vídeo. Sim, esse lugar fica na Sibéria, que fica na Rússia, obviamente. O nome dessa cidade é Oymyakon. E, gente, assim, é muito frio. Tá? É muito frio. Ela fica no leste da Sibéria, que fica na Federação Russa, e tem cerca de 500 habitantes. Então assim, gente, tem gente que mora lá? Tem gente que mora lá, mas é pouquíssima gente. Porque assim, gente, vocês vão entender o quão frio é esse lugar e o tanto de maracutaia que as pessoas precisam fazer simplesmente para passar o dia normal da vida delas. Pra ir pro trabalho já é um desafio. Inclusive, esses lugares um pouco mais extremos, tanto da Rússia quanto do Canadá, que são 2 países muito frios, normalmente são bem pouco habitados. Tipo assim, essa galera que mora aí, guerreiros. Esse lugar é muito conhecido por ele ter batido o recorde de temperatura mais baixa em um lugar que é permanentemente habitado. Qual é essa temperatura, você me pergunta? Pois bem, em 6 de fevereiro de 1933, esse lugar bateu o recorde da temperatura de, se preparem, menos 67,7 graus. Gente, vocês conseguem colocar na cabeça de vocês o que é isso? Porque eu não. Fazendo nesse exato momento 20 graus na minha cidade e eu já estou morrendo de frio, toda empacotada, toda agasalhada. Agora imagina 0 graus, sabe? 0 já deve ser ruim. Menos 10, menos 30, mas menos 67. Menos 67. Por incrível que pareça, no verão desse lugar, ele pode chegar a 35 graus positivos, que tipo, é o verão do Brasil. Talvez não do Rio, mas assim, tem vários lugares do Brasil que fazem essa temperatura e a temperatura máxima, a gente já morre de calor. Então assim, gente, imagina o extremo que essas pessoas vivem, porque um dia tá menos 67,7, aí passa alguns meses, tá fazendo 35. Guerreiros. Eu digo e eu repito, guerreiros. Porém, assim, esses dias que fazem temperaturas positivas e principalmente essas temperaturas mais altas são bem raros. Eles acontecem em alguns dias pontuais do verão, porque na maioria das vezes esse lugar é muito frio. E ele não é só frio, como ele é escuro, porque assim, né, não é bem uma regra. Galera que entende mais de geografia, de meteorologia pode me explicar um pouco melhor, mas existe uma relação de que esses lugares que são muito frios, normalmente o dia dura menos tempo. Porque tanto a temperatura quanto a duração do dia tem meio que a ver com o lugar que esse país tá, com o lugar que essa cidade tá, como que o sol bate ali. Então assim, normalmente quanto mais frio um país for, menos tempo vai durar o dia desse país. Então assim, é escuro também. Esse lugar também é bem remoto, ele não é tipo, uma super metrópole, meu. Não, ele tá a 800 km de distância da maior cidade ali que tem, que é o centro urbano de Yakutsk. Esse município,
originalmente foi fundado para poder acolher pastores de renas que estavam andando ali por aquela região e utilizavam as águas termais para se aquecer e também aquecer os animais. Essa cidade, inclusive, tem um recorde não oficial de uma temperatura ainda mais baixa do que essa que eu falei pra vocês. Mas essa temperatura não foi oficialmente reconhecida, por exemplo, pelo livro dos recordes e nem por órgãos oficiais. Então a gente meio que não contabiliza como sendo a maior temperatura. Mas assim, essa temperatura, teoricamente, a mais baixa que já foi registrada nesse lugar foi de 71,2 graus abaixo de zero. Pra quem gosta de frio, deve ser bom. Oymyakon fica bem ao norte na Sibéria, apesar de não ser o ponto mais ao norte do lugar. E, além disso, ela tá localizada num vale, que faz com que seja bem mais frio também. Isso porque o fato de ser um vale, vales em geral são um imã para inversões, que é um processo em que o ar frio desce pro fundo do vale e o ar quente sobe. Então, esse vale acaba servindo meio que como uma tampa que faz com que o ar frio fique ali. Agora vamos para a parte que eu acho mais interessante, que é como as pessoas vivem nessa cidade e quais são as coisas mais específicas e diferentes delas pra nossa vida normal. Qual que é a diferença de morar lá e morar aqui? Bem, as pessoas em geral têm uma vida normal, elas têm a rotina delas, elas trabalham, elas estudam, mas claro que não dava pra ser como qualquer outro lugar. Assim como aqui no Brasil, quando faz muito calor, a nossa vida muda, lá, quando faz muito frio, a vida deles também muda. Bem, a primeira coisa é que é muito difícil de ter agricultura. Então, assim, verduras, legumes e frutas é uma coisa um pouco complicada de você ter, porque quando você importa essas coisas, é tudo muito caro. Então é o tipo de coisa que eles acabam não consumindo muito, porque não tem como produzir ali naquela região e trazer de qualquer outro lugar, mesmo que seja de dentro da Rússia, mas de outro lugar, fica muito caro. Então a alimentação deles consiste basicamente em cavalo e rena, que são animais que estão ali naquela região naturalmente. Esse período do ano que faz um pouco mais de calor, eles conseguem sim consumir um pouco mais de vegetais, frutas e legumes, até porque é saudável, né, gente? A gente precisa, apesar de que tem muita gente que não gosta por aí, a gente precisa consumir esse tipo de coisa. Outra coisa que muda muito é o transporte, porque a maioria dos combustíveis, que são o gasóleo, que a gente chama, eles congelam, né? Numa temperatura tão baixa assim, eles costumam congelar. Quando a temperatura baixa de menos 50, eles não conseguem mais usar esse tipo de transporte porque congela. É o ponto ali em que esses combustíveis congelam, é menos 50. Outra coisa que não dá pra usar, e é o tipo de coisa que eu nunca nem pensei, nunca nem passou pela minha cabeça que faria diferença, é caneta. Caneta esferográfica não dá pra usar porque a tinta congela, porque a tinta é líquida, né? A tinta congela. Ainda no quesito transporte, outra coisa que não funciona como a gente normalmente imagina é motor de carro. Porque mesmo com os combustíveis, se a gente ignorar os combustíveis, os motores não funcionam direito nessa temperatura. Na verdade, eles não funcionam nada, eles congelam numa temperatura muito inóspita. Quando tá muito frio, esses carros precisam ficar em garagens aquecidas para que o motor não congele. Se você, por algum motivo, quiser sair com o seu carro e tirar ele dessa garagem aquecida, ele tem que ficar em marcha lenta o tempo inteiro, senão ele não aguenta dirigir nessas temperaturas. Mas assim, isso não é tanto um problema porque a cidade é muito pequena, tem tipo uma loja e 500 habitantes, então é pouca gente e é pouco lugar para ir. Então, assim, não tem tanto problema essa questão de carro. Mas se fosse uma cidade grande, seria bem complicado. Então, assim, as pessoas, na maioria das vezes, não saem muito de casa, a menos que elas realmente precisem para ir trabalhar ou ir pra escola. E falando em escola, tem apenas uma escola lá. E quando essas pessoas saem para ir pra escola, ou para ir pro trabalho, ou para algum compromisso, elas precisam muito estar bem agasalhadas, porque o frio mata, né, gente? Lugares muito frios podem te deixar com muitos problemas de saúde. E assim, casaco pra frio, tipo frio, é muito caro. Um casaco de pele, longo, normal, padrão, que é o que eles precisam usar nessas temperaturas extremas, $1.500. É o quê? R$5.000. E é um dinheiro que eles não necessariamente têm, porque o salário médio é de só $600. Agora imagina, você tá num frio desse, o seu salário é $600. O casaco custa $1.500. Tipo, ou você compra comida ou você compra o casaco. Então os bancos de lá, eles já são preparados para fazer empréstimos ou hipotecas para que as pessoas consigam comprar os casacos, porque, gente, é uma coisa, assim, necessária para viver, né? Sem o casaco você morre, então você precisa comprar o casaco. Então os bancos, eles são relativamente mais flexíveis
especificamente para as pessoas comprarem roupa. Outra coisa que é muito complicada lá e que as pessoas não pensam tanto é funeral. Gente, imagina um lugar que tá fazendo menos 70 graus e você tem que enterrar uma pessoa. E tá, tipo, cheio de neve, porque tá fazendo menos 70 graus. O que você faz? Pode levar de 2 a 3 dias para cavar uma cova nesse lugar para você conseguir enterrar uma pessoa. Do tão frio que é. Eu achei muito interessante esse, na verdade, apesar de ser uma coisa complicada, porque a pessoa, tipo, ela já tá triste porque a pessoa morreu. Ela tem que enterrar, tem que ficar 3 dias ali esperando a pessoa, tipo, ser enterrada. É meio complicado. Mas assim, eu achei curioso, porque é o tipo de coisa que eu não achei que fosse ter dificuldade. Outra coisa curiosa que as pessoas têm dificuldade que ninguém pensa: ir ao banheiro. Sim, nem é o banheiro igual aqui. Como é basicamente impossível você colocar canos em um solo, no chão, que tá permanentemente congelado, a maioria das casas lá tem banheiros ao ar livre, que não são necessariamente dentro da casa. Então assim, imagina, frio de 70 graus, você tem que ir lá fora usar o banheiro. Fica lá de madrugada, no meio da noite, se te deu um piriri, você tem que colocar 10 casacos. Cara, até eu colocar 10 casacos pra ir lá fora no banheiro, minha vontade já passou. Lá não tem hotéis, mas se você, como eu, tiver louco pra conhecer esse lugar porque você achou muito da hora, tem como você viajar pra lá, tá bom? Tem como você viajar. Só você pesquisar por Visit Yakutia e você consegue planejar uma viagem pra lá, pra você conhecer, enfim, fazer um passeio. E, gente, que vontade de fazer isso. Que vontade de conhecer esse lugar. Sério. E, gente, sério, o lugar é muito lindo. Sério, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi e eu tô morrendo de verdade de vontade de visitar. Mas, assim, deve ser meio caro, porque é um lugar que tem pouca coisa e tal. Mas se um dia eu for rica, se vocês derem muito like nesse vídeo, mandarem pras pessoas e eu ficar rica com esse vídeo, eu prometo que eu visito e faço um vlog. Promessa de dedinho. É um lugar que eu me encantei, eu não conhecia. Eu sabia que ficava por ali, eu sabia que ficava na Rússia, mas eu não tinha noção que era tão legal e que era tão diferente. E eu tô com muita vontade de conhecer, eu não tô nem zoando. E muito obrigada por terem ficado até o final, se vocês estão vendo essa porção do vídeo. E é nóis, até a semana que vem. Amo vocês!